Enem. Bom, galerinha, bora lá, vamos fazer algumas que ficou faltando aqui, né, das revisões das questões de linguagens, né? Vamos aqui para a questão 11, só para a gente achar aqui algumas questões. A gente já fez a 10, bora lá da 11, ó. Bem interessante, né? A gente tem um texto, né? O texto aí... Opa, deixa eu focar aqui primeiro, gente. Isso. Tomara que pegue. Isso, deu foco. Bora lá. De Canaã, né? Olha só que interessante. O que vai descrever o texto? Na sua imaginação, perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas, os caminhos espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos, né, do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Beleza, né? Aí a questão, o comando, gente, principal aqui, ó, foca aqui, gente, ó, comando da questão. Bora lá, ó, comando da questão, ó, vamos lá. No trecho, o narrador, né, mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção do quê? Olha só, gente. Da relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. B. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. C. Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade. D. Depreciação do sentido da vida diante da consciência de morte iminente. Ou é instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, gente, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Sim, gente, confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Gente, o que é confluência? Confluência seria convergência, ou seja, que está no mesmo sentido, né? Que unem aqui no caso, né? Em relação à questão, que estão no mesmo sentido, que estão juntas, que estão unidas, né? No mesmo sentido aqui. Exatamente isso, tá? Porque que não são as outras. Não é somente relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação. A gente vê várias coisas, né, em relação à personagem, mas tem um ponto principal, que é o estado emocional dela, tá? E a paisagem. Então, ambas precisam estar juntas, a característica da paisagem e a característica do estado emocional. Tem a questão emocional, né? A questão do estado dela psicologicamente, nessa questão caótica que a gente pode perceber claramente no texto, tá? Então não é somente relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação, tá? Tem muito a ver com o estado emocional, porque a gente percebe aqui, ó, aflitivos, a gente percebe várias coisas, ó, cansados, impetos aqui, ó, angustiada, angústia desesperada. Então a gente percebe um estado emotivo descritivo pelo Graça Aranha, né, o texto dele, da personagem, com o que? A paisagem também, tá, ó, nuvens colossais, túmidas, abismo, crepúsculo, tá, monstros, ó, as montanhas, os seres tomavam ares de monstros, então a gente percebe claramente uma questão psicológica aqui, emotiva, né, que é exatamente a emocional da personagem, né, aqui no caso, ó, ver monstros nas árvores, né, nas montanhas, né, desculpa, ó, as montanhas, né, tenebrosas, caminhos, olha só, choravam ao vento, então assim, a gente percebe claramente algo bem angustiante, apavorante, né, na descrição do texto em relação à personagem. Por esse motivo, vai estar muito ligado ao emocional dela, com a paisagem também. É uma mistura de ambos, é uma convergência, exatamente. É uma confluência entre os dois estados, né? Entre o estado emocional e a paisagem. Então, a gente percebe claramente aí essa união das duas coisas.
Olha só, prevalência do mundo natural em relação ao fragilidade, não, tá? Depreciação do sentido da vida também não, consciência de morte, vocês poderiam pensar, ai meu Deus, ela tá angustiada devido à morte iminente, enfim. Mas aqui não destaca somente isso, né? Agora os fios fúnebres, enfim. Mas muito mais a questão emotiva, psicológica em relação à paisagem, tá? Por esse motivo também que não é AD. Ó, instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Opa, aí vocês poderiam confundir, porque a questão psicológica e emotiva. Mas espera aí, a face à realidade hostil. Mas qual realidade hostil? Perceberam que a pegadinha, mas também ficou incompleta? Qual realidade hostil? A da paisagem, tá, gente? Então a é uma pegadinha, vocês poderiam tomar cuidado, tá? Mas, entretanto, por enquanto, todavia, não é a alternativa certa porque ficou incompleta. Qual seria a realidade hostil? A paisagem. A gente tem claramente no texto abismo, crepúsculos, montanhas tenebrosas, campos, árvores soltas que choram ao vento, enfim, várias coisas, né? Percebem que várias coisas em relação ao medo, tá? Questão psicológica, questão emocional da personagem. Então a gente percebe claramente que não somente a paisagem, mas também o estado da personagem, ó, é bem característico, ambas juntas, tá? A paisagem e ambos juntos, tá? Tanto a paisagem quanto a questão emocional, o psicológico, né? A questão emotiva da personagem. Por esse motivo que vamos ter aqui como correta a nossa letra B, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Então, a gente preste muita atenção no comando da questão, nas alternativas no texto, tá? As pegadinhas, para vocês não confundirem, viu, gente? Ó, macete aí para vocês aí destacarem aí na prova, belezinha? Então tá, gente, bora pra próxima. Bora lá, gente, questão 12, olha só, uma música de Tom Jobim, de Jobim, né? Olha só, o tal de João Bosco. É uma música, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tô brincando, vou continuar cantando. É o resto de... Mas não tem como ler sem cantar, né? É o resto de toco, é um pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é nó, é o nó, é o norte da madeira. Caingá, candeia, é o Matita Pereira. Enfim, vamos lá para outro texto. Ó. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana, por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom. Mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Beleza, comando da questão, bora lá. Vou grifar só para vocês sempre lembrarem, tá? Ó, comando. Ao situar a composição Panorama Cultural Brasileiro, o texto 2 destaca o quê? Diálogo entre a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. C. Caráter inovador com o compositor concebe o processo de criação artística. D. Relativização que a letra de canção promove na concepção tradicional de originalidade, né? Desculpa. Ou é resgate a letra da canção que promove, né, de obras pouco conhecidas pelo público no país. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Gente, só uma dica, tá? Percebam que ele tá fazendo comparação entre os dois textos, então é importante vocês analisarem o quê? Os dois textos, tá? Ó, ao situar a composição do panorama cultural e o
texto 2. Então, comparação dos dois textos. Belezinha, pausa o vídeo aí. Bora tentar fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Deixa eu tentar com isso. Pronto, que fica mais fácil. Gente, olha só, olha que interessante. A gente percebe claramente se vocês marcaram, né? Primeiramente, se vocês marcaram. Opa. Ih, gente, nossa, tô coisando aqui isso. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom, gente? O que que acontece? Olha só. Lembra que eu falei pra vocês, ó, comparar composição panorâmica cultural entre, ó, cultura, né? Cultural brasileiro, o texto 2. Então, ele pede comparação dos dois textos, tá? Por que que o texto 2, olha só, composição panorama cultural, o que que o texto 2 está descrevendo? Ele está descrevendo sobre Tom Jobim. O Tom Jobim é o que tem, o compositor da música, né, Águas de Março. Essa é uma música, é a música Águas de Março. Tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter ouvido, né, bastante conhecida. O que que acontece? O texto 2, ele faz aí uma descrição sobre a música, sobre o Tom Jobim, né, então é importante a gente perceber isso. Né, a inspiração súbita, olha só, do compositor, né, serve de exemplo, enfim, ele vem trazer aí, ó, o Caçador de Esmeralda, enfim, trazer uma bibliografia, né, digamos assim, um pouco sobre ele, né, ó, um pouquinho sobre a descrição sobre a canção, tá? Ó, é pau, é pedra, seixo miúdo, enfim, descrevendo um pouquinho, ó, mas que se vem Águas de Março é muito além, um pouquinho sobre a música, que seria a música aqui, ó, Águas de Março, tá? Então, a gente tem uma complementação, nada mais, nada menos do que uma complementação. O texto da canção, né? Desculpa, da canção com o texto vai trazer uma descrição da canção, um pouquinho da história do compositor, a gente percebe claramente. Então, por esse motivo que vai ser letra A, tá? Letra, diálogo, que é a letra da canção. Então, a gente já pode descartar, ó, singularidade, enfim, caráter, todas essas, tá? Ó, resgate da... Aqui, ó, a gente tem, ó, vamos lá. Aqui, ó, singularidade do... Vamos ver por que não são as outras, tá? Singularidade do compositor converte... Não. A gente tem claramente sobre a letra. Claramente você percebe, para analisar os dois textos. A gente tem a letra da canção. Caráter inovador do compositor concebe processo, não. Relativização da letra da canção. Promove na concepção tradicional de não. Originalidade. Não é isso que o texto vem descrever, tá? A gente percebe aqui, ó, que estabelece com tradições diferentes de cultura, tá? Ó, aqui, ó, inspiração súbita. Aqui a gente tem, ó, mestre, cadê? Foi em março, findar de chuva, de outono, a terra em sede, cadê? Sobre a cultura, ó, pau é pedra. Olha só, combinar com Bilac e Macumba. Aqui a gente tem claramente sobre questões culturais, tá? Ó, Águas de Março, enfim, transformação numa outra coisa, numa outra música que recompõe o mundo para nós. Então, a gente tem claramente sobre questões culturais também, tá? Tradições, culturas. Então, não é somente, por esse motivo que também não vai ser somente, aqui no caso, ó, cadê? Relativização, que a letra da canção promove a concepção tradicional e originalidade. Não, a gente tem, não é somente originalidade, a gente tem uma mistura cultural, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, digamos assim, uma mistura cultural. Então, não é somente isso. Nem resgate da letra da canção aqui tá, gente, aqui tá, eu vou ter que tirar tudo. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó, vou ter que fechar aqui. Isso, eu tive que fechar, pra ficar mais fácil. Vamos colocar a caixinha aqui, cadê? Deixa eu pôr a caixinha aqui de coisa em outro lugar, que fica mais fácil pra ler. As alternativas, ó. Onde que a gente parou aqui, ó? A gente tem a resposta correta como a letra A. Tá, essa aqui não. A gente parou aqui, ó. Também não. Aqui a pra gente ler aí, ó. Resgate que a letra da canção promove de obras, não. Pouco conhecidas, não, tá? Por esse motivo aqui, tá? Que vai ser a letra A, belezinha? A gente tem claramente um diálogo da letra, tá? Porque o texto 1, ele descreve completamente da letra e o texto 2 é complemento. A gente percebe claramente que é um complemento da canção do Tom Jobim, tá? Que seria Águas de Março, e o primeiro texto é Águas de Março. A gente vai ter aí um diálogo que a letra da canção vai estabelecer com diferentes culturas, diferentes tradições, tá? Da cultura nacional. Ou seja, ele descreve macumba aqui também, né?
Aqui, ó, recompõe o mundo para nós. Questões culturais, tá? Música, outra música. Então, enfim, questões culturais. E tem muito a ver aqui, né, em relação a Águas de Março, né? O Tom Jobim, ele gosta muito de trazer a cultura. Inclusive, né, a própria letra, né? Pau, é caminho, enfim, é pedra. A gente, aqui, ó, Caingá, Candeia, enfim. A gente percebe na própria letra da música, tá? Que tem muitas questões culturais. Belezinha? Por esse motivo aqui, a gente vai ter a letra A como correta, tá certo? Bem interessante, né? Quem nunca ouviu essa música, viu, gente? Se vocês não ouviram ainda, depois escutem. É bem interessante, bem famosa, né? Essa canção aí, bem, né? Um pouquinho antiga, né? Mas bem famosa aí. Pra cultura nacional brasileira, né? Do Tom Jobim aí. Essa música é bem antiga e bem marcante aí em relação à cultura, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, né? Bora para a próxima questão aí da nossa revisão. Vamos lá, gente, bora aí para a próxima questão. A gente tem o texto, tá? Bola na rede, ó. Vamos ver o que o texto descreve, questão 13, no Enem de 2020, né? Primeira aplicação aí, caderno azul. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos? Muitas vezes é difícil encontrar. Gente, eu tô lendo o texto primeiro, mas seria interessante vocês também focarem no comando, tá? Que é principal. Vamos focar no comando, depois a gente vai no texto, ó. Bora lá. A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, então a gente tem que ler o texto. Nesse texto, isto é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos então ele quer saber sobre aplicativos. Vamos ler o texto, ó, pra ficar mais importante. Tô focando muito no comando da questão, tá, gente? Pra treinar vocês, pra ficar mais fácil, pra vocês já pegarem a maldade das questões aí. Eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo, mas é só pra revisar com vocês, pra ajudar vocês, tá bom? Gente, vale lembrar que a gente tem vídeos de redações também, então não deixem de assistir, não deixem de ler redações, que pode ser que ajude bastante vocês aí treinarem nas redações também, tá? Então vamos lá, vamos ler o texto, ó. Bora lá. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos? Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. Um exemplo dessas iniciativas é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadras, convidar jogadores. Olha que interessante, né? Tudo isso no aplicativo. Ó. O aplicativo tem dois tipos de usuário. Um que usa como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou a avaliação e os jogos. Outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. Interessante, né? Bacana. Então, o texto, o comando da questão, né, é exatamente sobre o texto. Então, por isso que é importante a gente ler o texto para saber do que se trata. Olha só, a inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Beleza. Nesse texto, é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para quê? Organização de eventos de competição esportiva, B, agendamento de viagens para eventos de esporte amador, C, mapeamento de interesses de praticantes acerca dos esportes, D, identificação de escassez de espaço para convivência de esportes ou formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Pausa o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer 13 tá, ó. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. E a gente percebe claramente por que a letra E, olha só, por que não são as outras. A descrição... Desculpa, eu tô falando muito rápido, né, gente? Olha só, é o seguinte, a descrição do texto, a gente percebe claramente que ele se trata de um aplicativo, tá? Exatamente isso, um aplicativo que vai ser desenvolvido para quê? Para prática de esportes, né? De jogos de esporte, né? Formação de grupos virtuais, exatamente, ó, formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Porque, olha só, a gente percebe claramente no próprio texto, né? Deixa eu marcar aqui pra vocês, olha só. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos, olha só. Às vezes é difícil encontrar grupos. Cadê? Vou até grifar aqui pra vocês pra ficar melhor, ó. Grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados, né, aplicativos que reúnem times e reservam espaços para iniciativa. Né? É possível organizar uma partida de futebol,
né? Se inscrever para participar de um jogo, alugar campos, olha que interessante, quadras, convidar jogadores, enfim, a gente tem aqui uma função claramente de um aplicativo que vai ter aí a função, ó, a ferramenta de, aqui, ó, convidar grupos de amigos para jogar. Quem confirmou tá, ó, usuário é o que busca partidas, onde ele está, caso pessoas estejam passando numa cidade. Olha que interessante. Então, a gente percebe claramente que tem um aplicativo que convida, reúne grupos de amigos para poder, eles até alugam quadras, espaços, olha só que interessante, né? Para poder realizar a prática do futebol. Então, é um aplicativo que organiza e ele já tem essa função de organizar, olha só. Aqui, ó, a gestão de grupo, convidando amigos, ele já tem essa função de organizar aí grupos para poder se praticar um esporte, né? Que seria aqui no caso o futebol, né? Enfim, para poder, aqui no caso, aqui, ó, quadras, convidar jogadores, enfim. Esse aplicativo ele tem a função, aqui, ó, futebol, isso mesmo. Ele tem a função de reunir pessoas para praticar o futebol, para praticar o esporte. Então, por esse motivo, que aqui, ó, vai ser exatamente, sem sombra de dúvidas, a nossa resposta de acordo com a análise do próprio texto, a letra E. A gente vai ter aí, ó, aplicativos com formação de grupos em comunidades virtuais, para quê? Para a prática esportiva, para jogar o futebol, tá certo? Por esse motivo vai ser a letra E. Não é organização de eventos e competições, tá? Ah, você poderia ficar em dúvida, mas beleza, qual evento? Então aí, entendeu? Mas a letra E tá só prática esportiva, mas peraí, é formação de grupos. A função do aplicativo é formar grupos, não é só organizar eventos, tá? Ficou incompleta, não é organizar eventos, e sim formação de grupos em comunidades virtuais. Perceberam como que a E tá mais completa? Virtuais, é exatamente o que acontece. Se organiza grupos virtuais e depois, né, a prática de esportes aí, pode ser alugar quadras, enfim. O aplicativo tem a função de reunir virtualmente grupos de amigos para, né, praticar esportes. Essa é a função do aplicativo, beleza? Então, por isso que não é a letra A. Agendamento de viagens, muito menos, né? Mapear os interesses dos praticantes acerca de esporte. Não é somente isso, tá? É a formação de grupos para praticar o esporte. Não é só mapear os interesses do esporte, né? Por isso que ficou incompleta também. Identificação de escassez? Não, tá? Nada a ver. Por esse motivo que vai ser a letra E, belezinha? O próprio texto já deixou aí claramente a intenção, né? A descrição do que a questão está perguntando, né? Por esse motivo, a letra E vai ser muito mais completa, que vai ser a formação desse... Gente, tá tudo bugado aqui, tudo apagado. Aí fica mais fácil vocês lerem, eu rabisco tudo, né? Enfim, por esse motivo vai ser a formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva, tá certo? Bom, gente, espero de verdade ter ajudado vocês, né? Espero que vocês tenham entendido o motivo da letra E estar certa. Foquem no comando, bem importante. Leiam os textos, né? Analisem as alternativas, comparem as alternativas, isso vai ajudar bastante aí a vocês fazerem aí rapidamente as questões, pegarem estratégias, que fica bem mais interessante, belezinha? Bom, espero ter ajudado e bora para a próxima questão. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a próxima questão aí, 14, né? Olha só, a gente tem uma imagem, né? Monter on Child. Beleza, bezerro dividido em duas partes, 1027 sobre... enfim, a gente tem aqui a comparação da imagem, né? O detalhe, vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, ácido inoxidável, bezerro e solução de formaldeído. Enfim, a gente tem aqui uma imagem de um bezerro, tá? Texto 2, então a gente tem a descrição. O grupo de jovens artistas britânicos que surgiu aí no final da década de 1980 possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desse artista chamou a atenção no final do período da recessão, por utilizar materiais incomuns, como estercos de elefantes, sangue e legumes, o que expressa os detritos da vida e uma atmosfera de niilismo, né? Temperado por um humor mordaz. Enfim,
O que que é questão? É tudo sobre arte, né? Aí a questão, comando da questão, gente. Vamos lá, comando da questão, ó. Comando da questão, que comando da questão tá pedindo pra gente aqui, ó. Aí, gente, vai dar aquele bug de novo. Vou ter que colocar a caixinha de coisa lá em cima, de novo, ó. Vamos colocar aqui perto do bezerrinho. Enfim, comando da questão, aqui, ó. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte. Que debate? A recusa a crenças, convicção, valores morais, estéticos e políticos na história moderna. B. Frutífero. Arsenal de materiais e formas que se relacionam com objetos construídos. Economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram um grande impacto no mercado. D. Influência desse grupo juntos aos estilos pós-modernos que surgiram nos anos 1990. Ou interesse em produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável no mercado. Pausa o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Gente, antes de tudo, olha só que interessante, né? Perceberam que o Enem, ele traz aí uma questão de linguagens. A gente tem a imagem, tá? E a gente tem aqui um texto sobre o grupo de artistas britânicos que utilizam técnicas assim. E a gente tem uma pergunta. Então, perceberam como que o Enem ele é bem interessante, né? Ele está com uma imagem e ele quer saber para você o que essa imagem está representando, né? Olha só, a provocação desse grupo, desse debate que praticam essas técnicas, né? E o que tem a ver, olha só, que gera um debate em torno da obra de arte. Enfim, então ele ele exige um pouco de atenção aqui do candidato, tá? Não somente o texto, e também em relação à imagem, a comparação da imagem, enfim. Então tá, pausem o vídeo aí, tentem fazer, vamos lá. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Gente, frutífero é sinal de materiais e formas que se relacionam com objetos construídos. Enfim, é somente isso, tá? Ai, meu Deus, o que tem a ver? Gente, olha só, por que não são as outras, né? A gente tem basicamente uma obra de arte realizada aí, né? Olha só, as pintadas de silicone acrílico, enfim, de um bezerro, tá? A gente tem aqui uma obra artística. A gente tem o texto 2, tá? Descrevendo sobre um grupo de jovens britânicos que vai surgir na década de 1990, que vão possuir obras diversificadas, com fotografias, pinturas e carcaças, tá? Obras de artes aí, ó, materiais incomuns, esterco de elefantes, sangue, legumes, enfim, temperado por um humor mordaz, enfim. A gente tem aí a descrição de um grupo de jovens que praticam essas artes. A gente tem aqui uma obra de arte, enfim, com aqui um bezerro empanado, né, enfim. Empanado seria? Um bezerro em solução de formaldeído, tá. Enfim, gente, olha só. O que a questão ela quer saber, tá? A provocação desse grupo que vai gerar um debate em torno da obra de arte. Por quê? Vai ser aí algo frutífero, tá? Gente, vamos ver por que não são as outras. Olha só. Recusa a crenças, convicções, valores morais, nada a ver, tá? Não faz o menor sentido. Enfim, por isso que as outras alternativas podem confundir vocês. Economia, problemas financeiros, gente, nada a ver, né? Olha só o que isso tem a ver com a obra de arte. Nada a ver. Influência desse grupo junto a estilos pós-modernos que surgiram. Enfim, vocês poderiam ficar na dúvida, né? Em relação à maneira como é praticada essas artes. Mas não vem o caso, não é a questão da questão. Interesses de produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável. A gente não tá falando sobre isso no texto. O texto, a imagem não tá descrevendo sobre sustentabilidade, né? Apesar de terem uma obra de arte realizada por animais, né? Aqui no caso a gente tem um bezerro, um animal, né? Mas não é o que vem ao caso. Frutífero, tá, gente? Arsenal de materiais e formas que se relacionam com objetos construídos. Temos um objeto construído através de um arsenal, de um frutífero arsenal, tá? De materiais. Qual material seria a obra de arte aqui? Um bezerro, né? Claro, né, gente? Ele não tá vivo, não mataram ele, né? Enfim, é uma obra de arte realizada com um bezerro, né? Na verdade, ele já está morto, né? Enfim, é uma obra de arte diferenciada, que vai aí ser realizada com frutífero arsenal de materiais e essas formas que vão se relacionar, né? Desculpa, com objetos construídos, tá?
Esse objeto construído aí vai ser uma obra de arte que vai estar em um museu. É basicamente isso que a questão vem trazer pra gente, tá bom? Só isso, não tem nada de recusa de crença, de economia, de influência, enfim. Nada a ver, tá? Consciência sustentável, nada a ver. Tá? Então, cuidado com as alternativas. Aqui você tem que ter um olhar crítico, tá? Porque ambos os textos se completam, enfim, é bem assim, essa questão ela é bem pegadinha, exige um olhar crítico, tá? Tanto da imagem quanto do texto. Você tem que analisar a imagem, analisar o texto, analisar as alternativas. Então, cuidado, olha aí a pegadinha, tá? Não é só uma questão de linguagem, não é uma simples foto. Perceberam como que o Enem ele tá bem mais, né? Não maldoso, enfim, ele exige mais o aluno um olhar crítico. Então, não é somente uma imagem, você tem que analisar o que essa imagem está descrevendo, né? Você tem que perceber o que os textos estão descrevendo, o que eles querem passar. Então, toma cuidado, tá, gente, com as pegadinhas, viu? Então tá, gente, espero que vocês tenham entendido o motivo aqui, porque que vai ser a letra B, tá? Então, cuidado com as outras alternativas, prestem atenção aí no que a imagem quer passar, no que o comando da questão está descrevendo, né? Tenham essa maldade aí em relação às pegadinhas, que vai ajudar vocês bastante, tá, gente? Bom, gente, espero vocês aí nos próximos vídeos, tá? Espero estar ajudando vocês. E até o próximo vídeo aí de revisão.